1h11, me conta uma coisa aqui, ó. O que você faria se você fosse enterrado vivo? Já pensou? Eu nunca pensei nisso, hein? Será que vai acontecer um dia isso, alguém ser enterrado vivo? Tem gente que tem medo, né? Aqui em Blumenau, o cemitério guarda um segredo curioso. Sepulturas com rotas de fuga. O Gabriel Lângaro, nosso repórter, foi atrás de detalhes dessa história surpreendente que vai fazer você refletir aí sobre vida e morte. Balança aí pra mim. Você já se perguntou qual é o seu maior medo? Alto mar. Morrer. Medo da morte. Pois é, Gabriele. Esse medo é mais comum que se imagina, mas ele pode ficar ainda pior. Meu maior medo é ser vítima de morte aparente, da catalepsia. Todo mundo já deve ter imaginado um dia como seria uma situação hipotética de ser sepultado vivo. Só que para o dono desse cemitério, aqui em Blumenau, esses pensamentos tomaram uma proporção um pouquinho maior. E ele tirou do papel um projeto que é decorrente de um trauma da infância. E não é que a ideia se tornou realidade. A solução de colocar rota de fuga dentro de cada sepultura é inovadora e um tanto quanto curiosa. Olha, eu tenho esse trauma, esse medo, esse pavor da morte aparente desde jovem, desde pequeno, 9 anos de idade. Contar a história toda demora. E quando eu vim trabalhar em cemitério, 11 meses depois, meu pai faleceu. Meu pai teve uma morte súbita, faz 40 anos. Eu tive a preocupação na época, assim, que soube da morte dele, que não tocassem no corpo dele, que não mexessem no corpo dele, que não violassem o corpo dele. Eu fiz um velório de 36 horas para ele. E depois, como ele de fato estava morto, eu sepultei o corpo dele, mas mantive a sepultura não lacrada por mais 3 dias, até que a gente começou a sentir no olfato que o corpo entrou em decomposição. Aí eu lacrei a sepultura. Foi por esse medo de infância que Alcione tomou uma decisão. Todas as gavetas possuem um sistema facilitado para a saída, para o caso da pessoa descobrir que foi convidado para o descanso eterno antes da hora. O caixão é colocado dentro dessa gaveta sem os parafusos. Depois, a sepultura ela é lacrada com uma chapa de alumínio, passado com uma cola flexível, que demora muito tempo para secagem. Sendo assim, caso a pessoa seja sepultada viva, ela consegue abrir essa chapa de alumínio com a tampa do próprio caixão. Aqui dentro de cada gaveta também possui um sistema de aeração, com 2 tubos, um que retira os gases e leva para um sistema de purificação e um outro tubo que traz o ar puro aqui para dentro, para que a pessoa, caso seja sepultada viva, não tenha problemas com asfixia. Nós temos uma geomembrana, isso primeiro se transforma num churume, esse churume evapora, esse vapor vai para o biofiltro, você já tem todas as imagens de como acontece. A sepultura é reposta com oxigênio, que permite essa decomposição acontecer. E no caso de a pessoa não ter falecido, né, o corpo não vai se autoconsumir, porque existe um mínimo de circulação. E eu me apavoro porque a gente conhece, eu que estudo muito isso, há registro na literatura de casos da pessoa despertar depois de 2 meses. Né? Então, se depois de 2 meses ele quiser sair, ele sai, depois de 1 mês, eu não sei. Existem muito poucos estudos sobre catalepsia. Por ser um sistema de ar todo conectado, ela passa pelo biofiltro e reduz os odores. Mas e mesmo com todos os processos de preparação de um corpo antes do velório, seu Alcione ainda acredita que pessoas vivas podem ser sepultadas. Existe tecnologia para vencer a morte aparente hoje? Existe. Existe para curar o câncer, mas tem muita gente morrendo de câncer no Brasil, porque não tem acesso a essas tecnologias. Eu prefiro garantir a rota de fuga, porque vai que, né? Você imagina, não, peraí, se o Alcione deitou ali, será que ele morreu mesmo? Vamos fazer um eletroencefalograma nele? Vamos fazer um eletrocardiograma nele? O médico me mandar para fazer um eletrocardiograma morto, ele vai para a rua do hospital. Agora que ele tem um plano B, Alcione não tem medo da morte, mas deixou claro, se ela bater na porta, é bom que tenha pelo menos uma saída de emergência.